puríssimas, a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, amém? Eu quero verbalizar a minha gratidão ao Senhor por estar aqui com vocês, bendizendo ao Senhor por tudo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. O nosso coração está muito grato ao Senhor por estar retornando a essa casa tão especial, pelo qual nós temos tanto carinho, tanto apreço. E eu quero bendizer ao nome do nosso Jesus. Faço-me acompanhada do meu esposo, pastor Normando. Deus abençoe e amor a sua vida. Bendizendo ao Senhor pela vida do nosso bispo Bruno Brito, da nossa bispa Vanessa. Bendizendo ao Senhor por essa família abençoada, bendita. Deus abençoe minha amiga, já vou chamar assim, amiga Andressa. Deus abençoe, muito obrigada pelo cuidado, pelo carinho. Pastora Dani, querida, muito obrigada. Estou feliz aqui por estar revendo pessoas especiais. Deus vos abençoe. Muita mulher de Deus num lugar só. Deus abençoe. Feliz em rever a pastora Michele do Pandeiro. Deus abençoe, senhora, e sua família. Enfim, a todas as mulheres de Deus que estão aqui. Quantas já ouviram a voz do Senhor aqui? Digam amém. Antes de pregar a palavra do Senhor, eu quero rapidamente louvar a Deus com você. Só esse trechinho. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Você pode levantar a sua voz e declarar a Ele nessa noite. Diga: não, 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 não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixes, Senhor. Mais uma vez declare com todo o seu coração. Diga: não, 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 não me deixes. Diga: não me deixes sozinho, nem por favor. Quantas aqui precisam da presença dEle todos os dias da sua vida? Aleluia! Queridas puríssimas, se coloquem sobre os vossos pés, por gentileza, para a reverência da palavra do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. Há uma palavra do Senhor para os nossos corações essa noite. Eu quero obedecer a voz do Senhor, ao meu espírito. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, no seu capítulo de número 15, versículo de número 19. Aleluia! Josué capítulo de número 15, versículo de número 19. Se você não tem um exemplar da Bíblia Sagrada em mãos, por gentileza, acompanhe a leitura através da projeção, se for possível, ou através da Bíblia de quem está ao seu lado. Amém? Amém? Josué capítulo de número 15, versículo de número 19. Nós vamos acelerar para ganharmos tempo aqui essa noite. Josué capítulo 15, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores
e as fontes inferiores. E você se assenta, glorificando ao Senhor nessa noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Puríssimas mulheres de Deus que estão nesse ambiente, eu quero, dentro do tempo que nos foi dado, convidá-las a mergulhar comigo nessa resposta de Deus para os nossos corações. Soren Kierkegaard, em uma de suas obras, ele disse que Deus tem coisas muito mais importantes para dizer a mim do que eu dizer a Ele. Isso é uma grande verdade, porque da minha parte pode me faltar palavras para expressar uma opinião, sentimento, mas a parte de Deus nunca faltará palavra para me alinhar, para me abençoar, para me transformar. Nós estamos diante da palavra do Senhor, que é para nós mandamentos, veredas, estatutos, tesouro. Por isso que Agur, em um dos seus provérbios, vai dizer que toda a palavra de Deus é pura e ela torna-se escudo para todo aquele que nela crer. Então quem ama a palavra está alicerçado nela, e tudo que a Bíblia diz eu creio, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Jesus, em oração que antecede o Getsemane, ele orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade não engana, não mata, não derruba, não cega, mas ela vos libertará, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu venho essa noite, debaixo do poder da palavra do Senhor, com muito temor e tremor, liberar para o teu coração uma resposta de Deus. Por isso que eu quero te convidar, dentro desses minutos, a mergulhar comigo. Nós acabamos de fazer menção do Antigo Testamento, a saber, a Antiga Aliança. Quando nós estamos diante do texto que lemos, precisamente no livro de Josué, nós estamos falando da continuação da história do povo de Israel. A saber que no primeiro livro da Bíblia, Bereshit, pelo poder da palavra, o Eterno criou e tudo o que Ele fez é bom. Livro do Êxodo, Shemot, Deus com mão forte arrancou Israel da opressão do Egito. Livro de Levítico, é Deus aparando as arestas de Israel e ensinando-os a adorar, a ofertar, a ter um caráter diante do Senhor. A saber que Deus é santo e pediu para que os céus também fossem santos, porque Ele é Deus soberano e poderoso. Quando olhamos para o livro de Números, vemos a continuação da história. Deuteronômio, a continuação da história. E livro de Josué também. Pois, após a morte de Moisés como líder levantado por Deus, Deus já tinha alguém preparado para a sucessão do propósito. Eu quero lembrá-las, minhas irmãs, nessa noite, que Deus é um Deus geracional. Então o que Ele começa em você nunca vai parar em você. Todo projeto que Deus te entrega é visando o futuro, porque Ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então, após a morte de Moisés, Deus já tinha um novo sucessor, e este fora Josué, que fora responsável pela continuação da história do povo de Israel. Mas para ganharmos tempo essa noite, e eu sinto a graça de Deus enquanto falo aqui, quando nós olhamos para o capítulo de número 15, a saber que o texto que lemos, o versículo que lemos, a história em seu contexto, está nos falando sobre heranças. A saber que Deus fez uma promessa sobre Abrão, dizendo: Abrão, far-te-ei uma grande nação e tu serás uma bênção. Ora, eu abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Israel caminhara no deserto, puríssimas, debaixo de uma promessa. Era um povo que peregrinava sem Waze, sem mapa, sem GPS, mas debaixo da direção do céu. Então Josué, levantado por Deus para dar essa continuidade, o texto que lemos vai nos falar sobre herança. Por que, missionária? Porque a partir do momento em que se é conquistado a terra prometida, e eu quero nesta parte enfatizar uma informação para você: tudo que Deus falou é verdade e vai ser do jeito que Deus falou. A terra não era mais nem menos, ela tinha medida, ela tinha estrutura, ela tinha as riquezas do jeito que Deus falou. Até porque, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada numa questão de herança, nós estamos vendo que a herança era dada para cada tribo. E no caso do capítulo número 15, é a herança de Judá. É tão poderoso esse texto, queridas irmãs, quantas me ouvem, digam amém.
que as heranças começaram a ser distribuídas. Eu estou acelerando para dar tempo de te entregar o recado de Deus. Olhe para cá. Então, quando a herança ela é repartida e distribuída para cada tribo, nós olhamos para o texto e vemos que dentro da tribo de Judá há um personagem bíblico que se destaca. Qual é o seu nome, Gabriela? Diga Caleb. Automaticamente, quando eu digo Caleb, você se lembra dos espias, porque ele foi um dos que quando foi espiar a terra de Canaã, mais uma vez eu lembro que tudo que Deus falou é verdade, vai ser do jeito que Deus... então quando este Caleb volta com os 11, ele e Josué foram os únicos que diante de um cenário negativo, diante da fala dos demais, ele e Josué foram os únicos que acreditaram no poder de Deus de dar a eles capacidade para conquistar o que Deus havia prometido. A irmã levantou a mão, eu vou verbalizar de novo. Este Caleb, este Caleb é conhecido pela sua fé. Este Caleb é conhecido pela sua perseverança. Missionário, ele tinha coroa? Não. Missionário, ele abriu o mar? Não. Missionário, ele derrubou gigante? Não. Missionário, ele fez muralha cair? Não. Mas a fé dele reverberou de Alamando Remaia. Quem é ele, Caleb? Um dos 12 espias que foram enviados para olhar, visualizar a terra de Canaã. Então olhe para cá. Ele e Josué foram os únicos que tiveram fé e perseverança para crer que Deus tinha poder para fazer. Irmã, porque para Deus nada. Mas olhe para o texto e perceba. Quando a Bíblia está falando de Caleb, está falando de um homem que tinha perseverança e fé para receber o que Deus havia lhe liberado, a saber que esse povo tinha uma promessa, amém? Agora eu quero que você mergulhe comigo nessa informação que eu vou te dar. Quantas mães estão aqui? Levante sua mão por gentileza. Levanta com alegria que eu ainda não sou mãe, para eu me empolgar. Levante a mão com alegria que filhos são bênção do Senhor. Isso. Olhe para cá, minha querida. Quando nós falamos de uma questão biológica, a vida consiste em 3 ciclos: nascer, crescer e morrer. A Bíblia diz que após a morte não há ciência, não há indústria e não tem mais jeito, porque tudo que tem que ser feito em vida. Então, eu quero que você olhe para o texto e perceba que essa fé de Caleb reverberou para a sua geração. Quando eu estou dizendo de mães, ou quando eu estou dizendo de algo biológico, eu estou aqui pregando para mães que estão diante de mim. Olhe para cá. E você sabe que numa questão biológica, o teu filho pode trazer consigo semelhanças físicas aparentes da sua pessoa ou da pessoa do teu esposo. Minha querida, eu tenho certeza que estou pregando para mães aqui que carregaram o bebê 9 meses. Quando nasceu, disse: meu Deus, eu carreguei 9 meses. Quando nasceu, é a cara do... Porque biologicamente falando, uma criança, um filho pode trazer consigo a semelhança no seu físico dos seus pais. E qual é o problema? Nenhum. Só que eu estou dizendo para você que melhor do que se parecer com o pai é ter o caráter do pai. Por quê? Porque a semelhança física é muito boa, mas melhor do que isso é carregar também consigo o exemplo de um bom caráter. Então eu estou dizendo para você que quando a Bíblia está falando de Caleb, quando a Bíblia está falando de um homem que perseverou em fé, um homem que tinha uma boa índole, um homem que tinha um bom caráter. E deixa eu dizer uma coisa para você: ele não era bom de fora para dentro, ele era bom de dentro. Então o seu caráter reverberou diante da sua descendência. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher de Deus, porque enquanto prego estou sentindo a graça do Senhor. O exemplo é um dos maiores professores da vida. E quando estou falando para mães, e não vim falar de algo que ainda não vivo, mas estou diante de mulheres de Deus, o exemplo às vezes pesa muito mais do que palavras liberadas. E quando eu olho para Caleb, você vai perceber que o seu caráter reverberou dentre os seus. Por que, missionária? Porque um bom caráter moldado
vai refletir do lado de fora. Eu vou melhorar a minha fala para que você compreenda. O bom caráter moldado do lado de dentro trará consequências abençoadas do lado de fora. Então eu sinto a graça de Deus e eu vou liberar para quem quiser receber. A tua casa não será conhecida como a casa da confusão. A tua casa não será conhecida como a casa da inveja. Mas eu profetizo que a tua geração refletirá um caráter de Cristo. Olhe para quem está do teu lado, se não for te incomodar, e diga: a tua casa vai refletir o caráter de dentro. A tua casa vai refletir o caráter de dentro. Os teus filhos vão refletir o caráter de dentro. O teu esposo vai refletir o caráter de dentro. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh, meu Deus. Oi? Porque eu vim aqui essa noite te lembrar que Caleb teve fé, teve perseverança, e essa sua atitude reverberou. Tanto é que quando nós olhamos para a sua filha, nós vemos esse reflexo. Diga-me o que está moldando o teu caráter e eu direi o que você vai refletir. Porque no caso de Caleb, o seu caráter bem moldado do lado de dentro fez com que a sua descendência refletisse do lado de fora. Porque quando nós olhamos para o texto, e eu vou acelerando para você entender, o texto vai falar sobre Axa. Diga Axa. E essa Axa era filha de Caleb. Quando você olha para o texto, você vai ver que numa questão de herança, lembrando que herança é quantitativa, legado à história, e Deus tem para você essas duas coisas: a herança e o legado. Você está aqui? Então quando o texto está falando de herança, vai dizer sobre a filha de Caleb. Mergulhe comigo no texto e veja. Ora, o texto está falando de herança quantitativa, terra, geografia, território. E quando o texto vai falar de Axa, o texto vai dizer que durante este processo de conquista, papai, Caleb, vai propor um desafio. Qual é o desafio, missionária? Que aquele que se levantasse e conquistasse uma cidade chamada Kiriat Sefer iria receber como recompensa a honra de ser genro de Caleb. Então o homem valoroso que se levantasse e conseguisse conquistar essa cidade de Kiriat Sefer se casaria com Axa, que era uma moça muito bela, muito linda, de boa família. E daí que o texto vai dizer que um homem valoroso, um homem de guerra, um homem valente, se levanta, e o seu nome é Otiniel, e ele se levanta, aceita o desafio, ele conquista a terra de maneira brava, ele conquista a cidade, e ele se casa com Axa. Missionário, o que isso tem a ver com a minha vida? Olhe para cá. A questão é que a Bíblia vai nos mostrar que após esse casamento, e após a herança de Axa ser entregue a ela, ela vai ter uma atitude proeminente. Ela vai ter uma atitude diferenciada. Olha para a querida que está do seu lado, se não for incomodá-la, e diga: não há nada bom. Ai, irmã, do jeito que você está falando, está precisando de um chá. Diga: não há nada bom que o pai não possa melhorar. Oi? Olhe para o texto e veja. Após ela se casar e receber de seu pai a sua herança, ela vai ter uma atitude. Irmã, você precisa mergulhar aqui para a gente ir embora dando glória. Por que, missionária? Porque olhe para a vida de Axa e veja. Ela receberá uma porção de seu pai. Ela receberá uma herança de seu pai. Ela receberá uma geografia, um território, uma terra. Mas quando ela recebe isso, quando ela se casa, quando ela vai se unir com o seu cônjuge, a Bíblia diz que ela vai propor ao seu esposo Otiniel um desafio. Qual é o desafio? Meu marido, eu quero que você vá até papai e peça para ele um campo. Só que você, olhe para cá. Quando você olha para o versículo, quantos me ouvem? Digo amém. Quando você olha para o versículo de número 17,
Querida mídia, se não forem incomodados, coloque para mim, por gentileza, versículo de número 17, porque Deus está falando com alguém aqui. Versículo de número 17 do livro de Josué, capítulo de número 15. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que na parte A é ela convencendo seu marido Otiniel: meu bem, vá até papai e peça um campo. Mas a parte B, o texto mostra que quem agiu não foi ele, foi porque tem coisas que Deus está dizendo: eu mandei você, e eu não quero que você terceirize aquilo que eu ordenei você fazer. A irmã lá atrás levantou a mão, vai receber esta palavra, eu e ela. Deus está te dando sabedoria para resolver o amanchoia. Ela é macandorema. Deus vai nos dar sabedoria para resolvermos o que é necessário ser resolvido. Na parte A do versículo 17, ela diz: vai você. Na parte B do 17, quem foi? Ela. Missionária, por que ela agiu? Por que ela se levantou? Se na parte A do versículo 17, querida, leve essa palavra para o seu coração, porque Deus está respondendo a tua oração nessa noite. Minhas queridas, na parte A do versículo 17, se for possível colocar na projeção, ou acompanhe na sua Bíblia, ela pede para o marido. Mas a parte B, quem se levanta e age é... Missionária, por que ela se levanta e ela age? Por que ela entendeu que era ela que tinha que ir? Missionária, por que ela pediu para o esposo na parte A, mas a parte B, ela que se levantou em atitude? Porque ela entendeu, querida, que o preço de não agir é sempre maior. Ei. O preço de não agir é sempre mais caro. Se eu não me levantar e agir, vai custar a mim. Mas se eu me levantar e agir, é um tempo libertador para ser inaugurado um novo ciclo. Olhe para a querida que está do teu lado, diga: o preço de não agir é caro. Não, fala com autoridade, diga: mas a recompensa de agir é libertadora. Eu vou te dar um minuto para você adorar, porque Jesus está falando com o coração de alguém. Eu venho nessa noite debaixo do poder da palavra, com muito temor e tremor, para dizer: não haverá pendências na tua casa, não haverá pendências na tua família, não haverá pendências nas esferas da tua vida, porque Deus essa noite marcou esse culto de mulheres para dizer: se levante e vai você. Só porque ela agiu, querida, vamos acelerar, que ela entendeu que se ela não agisse, o preço era caro. Ela entendeu que se ela agisse, a recompensa de agir é libertadora. Até porque quando você olha para o livro de Números, você vai ver que as filhas de Zelofeade se levantaram em um tempo onde as mulheres, filhas, não recebiam herança. Elas clamaram a Moisés, Deus respondeu a Moisés e deu a elas a causa, deu a elas a solução. Então eu quero dizer que a atitude de uma vai impulsionar a atitude das demais. Que ela se levantou e agiu, missionária? Sabe por quê, querida? Porque ela não teve medo do não. Deixa eu te dizer uma coisa: o não é probabilidade, mas o sim é certeza. Receba essa palavra em seu coração, se assim você quiser. Destranque aquela faculdade, porque o não é uma probabilidade, mas o sim é uma certeza. Tire aquele sonho da gaveta, porque o não é uma probabilidade, mas o sim é uma certeza. Por que ela se levantou, missionária? Porque ela não teve medo do não. Querida, eu sinto a graça de Deus aqui, minhas pastoras, uma vontade de marchar nesse lugar, porque o céu está dizendo para alguém: eu estou arrancando do teu coração o medo do não. Eu estou te dando ousadia para crer no sim. Sim. Olhe para quem está do teu lado, diga: hoje é noite do sim. Não do jeito que você está falando, está precisando tomar um café, diga: hoje é noite do sim.
se Deus disser um sim, o câncer vai embora. Se Deus disser um sim, a madre vai se abrir. Se Deus disser um sim, o filho volta para casa. Se Deus se Deus disser um sim, a história é transformada. Missionária, por que ela não teve medo do não? Pergunte por quê. Que o não engessa, o não paralisa, o não amedronta, o não atrapalha, mas o não invalida. Uma das maiores verdades que Axa carregava, pergunte qual? Que de uma união monoparental de genitores nasce uma família. E o texto está dizendo que ela tinha genitores. E o texto esclarece enfatizando que ela tinha um pai. Porque o medo que engessa, que atrapalha, que se levanta, o medo que amedronta, traz covardia, ele pode fazer qualquer coisa, menos invalidar a identidade que você tem. Não, querida, isso é para quem crê. Se você não crê, eu recebo no teu lugar 2 vezes. O medo não tem poder de invalidar a identidade que o céu te deu. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, minha querida? Porque um leão mesmo ferido continua sendo um leão. Um soldado mesmo ferido continua sendo um soldado. Uma águia mesmo ferida continua sendo uma águia. E uma filha não deixa de ser filha nem no não e nem no sim. Ela é filha com a porta fechada, ela é filha com a porta aberta, ela é filha no não, ela é filha do sim. Tem alguma puríssima aqui que se alegra por ter um pai? Não, se não for te incomodar, se te pega na mão dessa Axa que está do teu lado, diga, está com medo do não, por quê, Axa? O medo não pode invalidar a identidade que você recebeu. O medo não pode invalidar a identidade que você recebeu. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Há um óleo fresco de Deus nessa casa. O diabo pode se levantar por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que bater em retirada. Porque assim diz o Senhor: tu és a minha filha no não, e tu és a minha filha no sim. Fale o que quiser, é filha. Goste ou não goste, é filha. E isso ninguém pode invalidar. Vambora, querida. Ela se levantou e ela agiu, sabe por quê? Porque ela tinha e tem acessos que só filho tem. Tem acessos que estranhos não têm, mas filho tem. Tem expressões de amor que estranhos ou os de fora não terão, mas filhos terão. Assim diz o Senhor para alguma puríssima essa noite: você já sabe o caminho. Ela se levanta e vai até ele. Ela age porque ela é filha. Diga, filha. As circunstâncias, adversidades, situações não podem invalidar essa identidade de... E filhos têm acessos que os de fora não terão. Porque nada que você passar pode invalidar a identidade que o pai te deu. Não, irmã, você não entendeu? Eu vou verbalizar melhor. O filho pródigo saiu da casa como filho. E ele voltou como... Você está aqui? O filho pródigo saiu da casa do seu pai, pediu a herança, quis gastar o que tinha, viver a vida dele, mas ele saiu como
Mas quando ele estava ali desejando as bolotas da boca dos porcos, quando ele já não tinha mais nada e cai em si, diz: o que é que eu fiz? Eu vou voltar para a casa do meu e lhe direi: pai, eu sei que eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Ele volta querendo ser tratado como trabalhadores, mas quando ele chega, o pai diz: traga uma roupa para ele, traga uma sandália para ele, traga um anel, porque ele saiu como filho, mas está retornando como filho. Vamos acelerar. Isaías, o Antigo Testamento, conhecido como profeta messiânico, profetizava dizendo: uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e colocará o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Cristo nasce do ventre de uma virgem, e ele vem como... ele cura, liberta, transforma, ressuscita mortos, cumpre o seu ministério como... ele diz aos seus: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, haverá um Consolador, sou eu subindo, o Consolador descendo. Ele vai para o Calvário, ele morre como... mas ao terceiro dia ele ressuscita como... mas lá no livro do Apocalipse, livro da Revelação, último livro da Bíblia, diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Agora eu te pergunto, ele voltará como? Porque ele está à destra do Pai. Então você está entendendo que a identidade de filho ninguém pode invalidar? E daí que essa Axa se levanta como filha, porque ela entende que tem privilégios, tem bênçãos, tem acessos que só o filho terá. Então assim diz o Senhor para alguma puríssima que está com medo do quê? Se levante e acesse. Oi? Querida, esta palavra é para nós. Se você não receber, vou receber no teu lugar 2 vezes. Olhe para cá. Olhe para o texto e veja. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, coloque os seus olhos, por gentileza, no versículo 18. Eu vou fazer menção à leitura dele para você ouvir. E sucedeu o quê? Vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Parte A. Parte B. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: o que é que tens? Lembra que eu disse para você que na parte A é ela convencendo o marido a ir. Na parte B é ela que se levanta a ir. Porque existem acessos que os de fora não terão, mas filhos. Agora entenda que quando o texto na parte B, minha querida, isso aqui é para dar glória até amanhã. Por que, missionária? Porque na parte B o texto vai dizer: e ela apeou-se do jumento. E ela apeou-se do jumento. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a pedir um campo a seu pai. Parte B. E ela apeou-se do jumento. Missionário, o que isso ia ver? Olhe para cá. Quando essa filha, essa Axa, cuja etimologia do nome, um dos significados é adorno. Adorno. Olhe para cá. Ela se levanta e se apresenta ao seu pai. Ela não chega com arrogância e razão. Irmã, ela era filha. Ela tinha razão de ser filha, mas ela desrespeitou a autoridade do pai? Não, porque quem sabe pedir vai saber receber. Não, vou verbalizar de novo para você entender. Quem sabe pedir, saberá receber. Ela era filha, a razão era dela. Teria algum problema ela ir até o pai pedir alguma coisa? A razão era dela. Mas não é porque a razão é minha que eu vou passar em cima da autoridade que está diante de mim. A Bíblia diz que ela desceu do jumento. E quando o texto está dizendo, enfatizando que ela desceu do jumento, olhe para a informação e veja.
que há uma ênfase histórica. Por que, missionária? Porque na cultura do Antigo Oriente, descer do animal diante de alguém era gesto de honra, era gesto de rendição, era gesto de obediência, era gesto de reverência. Olhe para cá, você lembra de Abigail? Você está aqui, mano? Você lembra de Abigail? A culpa era dela? Quem fez a confusão? A culpa era dela? Mas a Bíblia diz que quando ela viu Davi, a sabedoria montada num jumentinho, quando ela avistou o rei Davi, ela desceu, foi até ele e disse: perdoe a tua serva. Olha para quem está do teu lado, diga: sabedoria é melhor do que coroa. Diga: sabedoria é melhor do que coroa. Quando essa Axa se apeou do jumento, desce do jumento, querida, isso aqui é para o diabo ficar com enxaqueca. Porque Deus não tem compromisso com arrogância. Deus tem compromisso com quem tem sabedoria de se render. A razão era dela, mas ela ordenou ao pai dizendo: é tua obrigação. Não, minha irmã, porque quem sabe pedir. Você está preparada? Porque ano de 2026 você vai receber tudo de uma vez. Metade recebeu, recebe eu. Assim diz o Senhor: ainda bem que você veio hoje nessa segunda-feira. Ainda bem que você reservou na tua agenda esse período, porque o céu está dizendo: já que soube pedir, então receba o que você pediu. Não, querida, se o teu pedido não fere os princípios de Deus e nem os princípios bíblicos, para Deus nada é impossível. Oi? Olhe para cá e vou caminhando para encerrar. Quando ela desce do jumento, ela está dizendo: papai, eu te honro. Papai, eu te reconheço. Papai, eu te obedeço. Papai, eu me submeto à tua honra. Eu me submeto à tua autoridade. Olhe para a querida que está do teu lado, diga: quer herança? Então desça. Tem resposta que só vem quando a gente desce. Tem vitória que só é liberada quando a gente desce. Tem milagre que só se concretiza quando a gente desce, querida. A Penina não desceria do jumentinho, a Jezabel não desceria do jumentinho, a Dalila não desceria do jumentinho, a Atalha não desceria do jumentinho. Mas assim diz o Senhor: você não é Penina, não é Atalha, não é Jezabel, não é Dalila, você é Axa, é filha. Oi? Ela desceu. Tem vitória que só vem quando desce. A gente desce chorando, a gente desce dilacerada, a gente desce sorrindo, a gente desce feliz, a gente desce triste, mas a gente desce. Oi? Ela desce do jumentinho e quando o papai olha para ela e vê ela nesse ato de obediência, nesse ato de humildade, nesse ato de submissão, de rendição, quando ela desce do jumentinho, papai olha para ela e diz: o que é que você tem? Se prepare para ouvir a autorização de Deus. Querida, Deus está te dando autorizações para verbalizar qual é o teu pedido. Você está aqui? Você está aqui? Se ela tivesse chegado na arrogância, papai tinha dito: volte. Se ela tivesse chegado debaixo de prepotência, papai diria: volte. Mas como ela chegou como filha, ele disse: fala para mim o que é que você tem, porque quem sabe pedir saberá receber. Irmã,
Mergulha comigo nessa palavra. Mergulha comigo nessa palavra. Olhe para cá. Segure, meus amigos, por gentileza. Diga, ela desceu. Não, irmã, vamos lá. Ela desceu do jumentinho. Observe que primeiro ela desceu. Depois, papai perguntou a ela o que é que ela tinha. Em outras palavras, o posicionamento antecedeu a pergunta. Papai não perguntou para ela o que ela tinha quando ela estava em cima do jumentinho. Papai perguntou quando ela... Porque o posicionamento antecede a vitória. O posicionamento antecede a resposta. O posicionamento antecede a mudança. Não. O céu não muda. A órbita não muda. Os princípios, a ordem dos princípios. Primeiro é posicionamento, depois é resposta. Primeiro é posicionamento, depois é mudança. Primeiro é posicionamento, depois é vitória. Papai não libera a vitória para quem não tem maturidade para receber. Então primeiro ele molda, ele prepara, ele amadurece, depois ele vai liberar. Você está entendendo o recado de Deus? Se Deus tivesse abrido aquela porta naquela época, ele tinha te perdido. Mas como ele é poderoso e te ama, ele te diz: primeiro eu te preparei, te moldei, te amadureci, e agora que você está posicionada, eu pergunto a você: o que é que você tem? Então primeiro posicionamento, depois a pergunta. Primeiro posicionamento, depois papai olha para ela e pergunta: filha, o que é que você tem? Então perceba que o posicionamento veio antes da petição e da concepção daquilo que ela desejava. Vamos embora, querida. Olha o texto dizendo que papai olhou para ela e perguntou: o que é que você tem? Diga para a querida que está do seu lado: primeiro você desce, depois você pede. Desceu, pediu. Desceu, pediu. Posicionamento. Pergunta. E o pedido dela foi atendido. Vamos embora. Mãe, isso aqui é para a gente dar glória. Para a gente dar glória. Olhe para cá. Quem vê de fora está vendo uma filha pedindo algo para o pai. Primeiro ela desce, depois ela pede. É o menor pedindo para o maior. É a que é pequena pedindo para quem é grande. É a pequena dependente do papai, amada do papai, pedindo para o papai que é grande, para o papai que pode fazer por ela. Assim diz o Senhor: alguém, não peças a ninguém a não ser a mim. Ela não foi a terceiros, ela foi ao Pai. Então assim diz o Senhor: alguém, você já sabe o caminho, o acesso. Eu sou o teu Pai. Tu és a minha filha. Tu dependes de mim. Se eu não fizer, não tem quem faça. Se eu não abrir, não tem quem abra. Se eu não livrar, não tem quem livre. Mas se você depende de mim, então abra a tua boca e peça, e eu, segundo a minha vontade, lhe concederei o teu pedido. Tem filha pequena aqui pedindo para o pai que é grande? Tem filha pequena aqui pedindo para o pai que é grande? Eu encerro. Ela pediu, diga, ela pediu. Aristóteles dizia que a mente não pensa sem uma imagem, então construa na tua mente a linha de raciocínio. Ela se levantou porque ela era filha, porque o acesso era dela, porque era filha. Ela não teve medo do não, porque o não invalida a identidade de filha. Ela montou no jumentinho quando viu o pai, desceu do jumentinho porque o posicionamento antecede a vitória. E quando o pai pergunta para ela: o que é que você tem? Ela abre a boca. Irmã, escute o que Deus está dizendo: saiba pedir.
Porque quando ela abre a boca, Axa abre a boca e eu encerro, olhe para cá, o pai está dando a ela oportunidade. Filha, me fale o que você precisa, me fale o que o teu coração anseia, me fale. E ela vai abrir a boca, ela vai abrir os lábios e vai dizer, minhas pastoras, olha o que ela vai dizer: papai, dá-me uma bênção. Porque toda bênção que vem do pai, toda bênção que é liberada por ele, vale a pena. Na parte A ela pede, dá-me uma bênção. Na parte B ela diz, pois me deste uma terra seca. Olha para quem está do teu lado, diga, o pai deu a ela uma terra seca. Mas mesmo sendo seca, ela não descartou o que o pai deu. Porque quem deu a terra seca foi o pai. Ela não chega descartando a terra seca que recebera do pai, não, querida. Ela tem sabedoria, ela tem. Porque sabedoria não é acessório, sabedoria é caráter. Sabedoria não se compra, não se encomenda na Shopee, Mercado Livre, OLX. Não, sabedoria a gente conquista tendo um relacionamento com Deus. É sabedoria, é discernimento. Olha para cá, querida, ela não diz, pai, me dá o que é dos outros. Não, ela diz, pai, me dá uma bênção. Porque o que o pai vai te dar não vai ser roubado, dilacerado, mas vai ser uma bênção exclusiva. Papai, me dá uma bênção. Que o Senhor me deu uma terra seca. Ela não disse, Senhor me deu uma terra seca, pegue de volta que eu não quero. Não, ela disse, Senhor me deu uma terra seca, mas vamos fazer o seguinte, papai, dá-me uma bênção, porque tu me destes uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. Não, irmã, se não for te incomodar, por favor, pegue na mão da puríssima que está do teu lado e diga, Deus vai te dar a bênção e a estrutura para suportar a bênção. Ela me disse, me dê fontes. Me dê o quê? Fontes de águas. Por que, missionária? Porque terra sem água é infrutífera, é sem valor, não serve para nada, nem para plantar, nem para regar, nem para colher. Assim diz o teu pai: se você souber pedir, eu te darei a mais do que me pedistes. Ela diz, me dê fontes de águas. Por que, missionária? Porque ela está dizendo, pai, eu não quero só a terra seca, eu quero as fontes que sustentarão a terra que tu me destes. Assim diz o Senhor, o que eu libero para você não é pautado somente no teu presente, mas também no teu futuro. Então o Pai está dizendo, eu estou liberando fontes de água, porque a tua casa vai ter estrutura, porque teu chamado vai ter estrutura. Eu não estou pregando para pessoas que vieram aqui e vão se contentar com um pedacinho de terra seca que receberam, mas estão tomando posse da identidade de filha para dizer, papai, eu fico com a terra seca, mas eu também quero fontes de águas. Segure na mão da puríssima que está do teu lado, coloque ela sobre os pés e diga ao Pai, está te dando estrutura. Carro sem gasolina é só estrutura. Casa sem móveis dentro não tem utilidade. Lâmpada sem energia não serve para nada.
O Pai está dizendo: eu te liberei, e agora chegou a tua hora de pedir estrutura. Mas o diabo vai ter uma dor de cabeça hoje, porque Deus está levantando um batalhão de mulheres aqui. E o céu está dizendo: eu estou te dando estrutura. Porque em Josué capítulo 15 é Axa pedindo para o Pai: me dê fontes. Mas no Novo Testamento, uma mulher samaritana encontrou a fonte de água na beira do poço, e a fonte de água lhe disse: se eu te der a água que eu tenho, nunca mais você terá sede. Levante tua mão para adorar. Receba a estrutura. O homem sem Deus é vazio. A promessa sem Deus é vazia. O chamado sem o Espírito é seco. O território sem água é deserto. Mas o papai está liberando hoje, nessa segunda. Eu estou pregando para quem quiser receber. 9 de março de 2026. Papai está liberando hoje fontes superiores e inferiores. É bênção de cima para baixo, de baixo para cima. É bênção de cima para baixo, de baixo para cima. É bênção de cima para baixo, de baixo para cima. Aonde estão as mulheres batizadas com o Espírito Santo? É bênção de cima para baixo, de baixo para cima. É bênção de cima para baixo, de baixo para cima. A terra não vai ficar seca. O mandore manchore candoremia. Eleva candore manchoremi candoria. Vamos, Axa, levante tua voz para clamar. Enquanto você clama, o Pai te atende. Eu sou o teu Pai. Eu sou teu Pai. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Não é sobre religiosidade. Não, não. Eu sou teu Pai. É só. Eu sou teu Pai. De formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Me dê 1 minuto da sua atenção, por favor. 1 minuto só. Olhe para cá, por gentileza. Quantas aqui? Missionária, eu ainda não sou cristã. Eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Mas eu quero nessa noite confessar Jesus como meu Salvador. Eu quero confessar que Ele é o meu Pai. E que eu sou a sua filha. Se você nessa noite deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele, me dê 1 minuto da sua atenção. Aonde você estiver, levante sua mão e nós queremos orar pela sua vida. Missionária, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Eu quero me reconciliar com Jesus. Oh, querida, Jesus não mente. Não, 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 não. Tem filhas aqui precisando voltar para a casa do Pai. Aonde está a primeira Axa que vai voltar? Tem uma mão erguida ali. Tem uma mão erguida ali. Aonde está a segunda Axa? Outra mão erguida ali. Aonde está você, Axa? Nós temos 2 vidas para Jesus. Eu estou vendo uma terceira mão ali. Estou vendo uma terceira mão erguida. Cada alma que levantar a mão, você vai dando glória ao nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Você que está aceitando a Jesus ou se reconciliando com Ele, por favor, se não for incomodá-las, se desloque do seu lugar e venha aqui à frente. Quero pedir para que a nossa pastora faça essa oração.
Não quero mais buscar em outras fontes. Isso, vem, Axa do papai. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Quem mais? Há mais alguém? Se há, levante sua mão e venha à frente. Nós queremos orar por você. Venha, aleluia. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Aleluia. Vem, Axa. Tem mais uma Axa chegando. Tem mais uma Axa chegando. Aleluia. Tem mais uma Axa chegando. Tem mais uma Axa chegando. Tem mais uma Axa chegando. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Estenda a tua mão para cá, queridas, porque hoje são elas, amanhã será alguém da sua família, em nome de Jesus. Quero convidar a nossa querida pastora para direcionar esta oração. Quantas se alegram por essas vidas, digam amém. Vamos orar.